Os 6 erros na adubação do cafeeiro que reduzem a produtividade. Hoje vamos explorar como evitar 6 erros críticos na adubação do café, essenciais para garantir uma lavoura saudável e produtiva. Vamos relacionar cada um desses erros com a importância da amostragem adequada do solo, um passo fundamental para otimizar a eficiência dos nutrientes e alcançar produtividades econômicas. O 6º erro é o principal, portanto fique até o fim para descobrir qual é esse obstáculo a ser superado. Mas antes de seguirmos, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Também comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. Aproveite para baixar gratuitamente o meu e-book, Café Arara. Não plante sem conhecer estes detalhes. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos ao nosso conteúdo. O primeiro erro que prejudica a adubação é a falta de análise do solo. A amostragem adequada do solo é o primeiro passo para garantir o sucesso na adubação. Sem ela, não podemos obter uma compreensão precisa das características do solo, o que leva a análises imprecisas e recomendações errôneas de adubação. Assim, é fundamental subdividir a área em talhões homogêneos, levando em conta vegetação original, topografia e histórico de cultivo. Isso garante que as amostras simples sejam coletadas de maneira uniforme e representativa, de modo a termos 20 amostras simples para uma composta, conforme as recomendações tradicionais de amostragem. Uma recomendação prática é separar as glebas conforme a localização em topo de morro, meia encosta e baixadas, pois sabemos da geoestatística que a correlação entre a altitude e o relevo com os tipos de solo existentes em cada localidade. Inclusive, esse é um dos critérios de amostragem da chamada cafeicultura de precisão. O segundo é o uso excessivo de fertilizantes. O excesso de fertilizantes pode ocorrer quando não há uma análise detalhada do solo para orientar a adubação. Sem saber os níveis exatos de nutrientes no solo, os produtores tendem a aplicar mais fertilizantes do que o necessário, desperdiçando recursos e desequilibrando a composição do solo. A amostragem precisa do solo ajuda a determinar as reais necessidades nutricionais das plantas, permitindo uma aplicação precisa e eficiente de fertilizantes. Quanto ao nitrogênio, temos aqui uma exceção, pois as necessidades, na verdade, serão calibradas conforme o histórico de produtividade e conforme os teores da análise foliar. O terceiro erro, que decorre dos 2 primeiros, é o desbalanceamento nutricional, é um problema comum devido à falta de uma análise adequada de solo. Sem conhecer os níveis específicos de nutrientes, torna-se difícil equilibrar a adubação para atender às necessidades das plantas. Por exemplo, um excesso de um nutriente pode interferir na absorção de outro, afetando o crescimento e a saúde das plantas. A amostragem detalhada do solo permite identificar esses desequilíbrios e ajustar as práticas de adubação para otimizar a nutrição das plantas. O quarto erro é a adubação feita em momento inadequado. Determinar o momento correto para adubar é fundamental para maximizar a eficiência da absorção de nutrientes pelas plantas. O momento de adubação depende basicamente da fase ou do ciclo de vida do cafeeiro, sendo separada basicamente em adubações de preparo do solo, plantio, formação e adubações de produção. Inclusive, já temos um vídeo no canal tratando a esse respeito. Veja nas indicações de conteúdo em algum canto deste vídeo. O quinto erro é ignorar o manejo integrado de pragas. Um solo bem equilibrado e saudável contribui significativamente para a resistência das plantas às pragas e doenças. Por exemplo, a cercóspora do cafeeiro sabemos que está relacionada ao balanceamento adequado de nutrientes, sobretudo o boro. Veja também nas indicações de conteúdo. A amostragem detalhada do solo não apenas fornece informações sobre os nutrientes, mas também sobre a saúde geral do solo.
Isso permite implementar estratégias eficazes de manejo integrado de pragas, reduzindo a dependência de pesticidas e protegendo o ambiente. Ignorar a importância dessa prática pode aumentar a vulnerabilidade das plantas a ataques de pragas, comprometendo a produtividade da lavoura, já que a adubação feita pode ser perdida pela falta de um controle adequado de pragas e doenças. Vale destacar aqui a importância também da diagnose foliar. É uma técnica valiosa para avaliar o estado nutricional do cafeeiro. Ela utiliza a análise química de folhas ou eventualmente de flores para determinar os teores de nutrientes essenciais, permitindo ajustes precisos no programa de adubação. Essa técnica baseia-se na relação entre os teores de nutrientes nas plantas com o crescimento ou a produção, e é essencial para detectar deficiências, excessos ou desequilíbrios nutricionais antes que afetem significativamente o desenvolvimento das plantas. Quanto aos procedimentos da diagnose foliar, para aplicar com sucesso, é importante seguir 3 etapas principais. Conhecer os procedimentos corretos de amostragem, o preparo das amostras e análise química do tecido vegetal pertinente a ser pedida no laboratório. A amostragem deve ser realizada em talhões homogêneos, seguindo a mesma divisão feita para a amostragem de solo. Devemos escolher folhas representativas da planta e considerando o período de menor flutuação nos teores de nutrientes. Para o café, a época adequada são as estações de primavera e verão, ou seja, já na pré-florada ou após a última adubação, permitindo ajustar as recomendações da próxima safra. Essas medidas garantem resultados precisos e confiáveis, essenciais para orientar estratégias de manejo nutricional eficiente. Agora, o 6º e último erro, e na verdade não é um erro, e muito menos algum tipo de crítica, mas sim uma dificuldade compreensível que o cafeicultor que deseja alcançar produtividades econômicas precisa superar. A dificuldade consiste na interpretação das análises de solo e folha e realização dos cálculos necessários para recomendações de correção e adubação. O cafeicultor algumas vezes faz as análises, mas não tem disponível na região quem as interprete para ele. Evidentemente que o profissional da revenda ou da cooperativa, algumas vezes nem mesmo é um profissional, apenas um vendedor, vai querer que o cafeicultor compre algo dele em troca dessa recomendação. E muitas vezes o benefício das análises se perde pela compra de algo desnecessário. E os bons profissionais independentes também não vão poder fazer essa recomendação sem cobrar. Afinal, esse é o ganha-pão de agrônomos e técnicos agrícolas. Como se diz, o galo para cantar você precisa comprar ou plantar o milho dele. E pagar quem te serve também é inclusive um mandamento bíblico. A única forma de o cafeicultor superar essa dificuldade e se tornar independente de assistência é adquirir conhecimento através da capacitação técnica, que nem sempre será gratuita também, e precisa estudar. Investir em uma amostragem detalhada do solo e na diagnose foliar são passos fundamentais para evitar erros na adubação do café. Conhecendo as características específicas do solo e monitorando os teores de nutrientes nas plantas, você poderá tomar decisões fundamentadas que maximizam a eficiência dos nutrientes, promovem o crescimento saudável das plantas e garantem a sustentabilidade da sua lavoura. Agora um recado final. Na cafeicultura, nossos sonhos se transformam em realizações. Conheça as histórias inspiradoras de sucesso e aprenda como você também pode fazer parte dessa jornada emocionante. Juntos vamos transformar seus sonhos em realidade. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva gratuitamente para a Jornada Cafeeira, evento online secreto em que eu ensino os primeiros passos para quem quer produzir até 80 sacas por hectare sem irrigação, na média bianual para o café arábica, conforme a variedade.